Se você é como eu, depois dos louvores e da ceia, eu já estava pronto para ir para casa, mas disseram que era eu que tinha que pregar. Então, eu vim aqui para isso. Que coisa boa a gente estar aqui. Eu tenho certeza que Deus pode trazer hoje um acréscimo para a sua vida espiritual. Por isso eu queria convidar você a fazer uma oração. Diga para Deus: fale comigo, Senhor. E Ele vai falar. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos. E é essa tua presença que nós estamos esperando nesta manhã. Esta tua presença que vai tocar no nosso coração e que vai falar o que o Senhor quiser para cada um de nós e trazer uma bênção espiritual, trazer uma verdade espiritual, trazer um desafio espiritual, trazer uma edificação na nossa fé e na nossa obediência ao Senhor. Fala conosco, Senhor. Que o Teu Espírito passeie em nosso meio, abrindo o nosso coração para compreendermos a Tua palavra. É o que pedimos para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Hoje nós estamos iniciando uma nova série dentro do nosso tema do ano. Nosso tema grande do ano todo é para servir. Para servir. O nosso desafio é aprendermos a servir. Nós tivemos a primeira série, que foi Gentilmente, onde nós aprendemos a servir com o fruto do Espírito. Agora nós temos uma segunda série, onde nós vamos aprender a servir de uma forma diferente. O título desta nova série é Nós. Assim como está na tela. Nós. 2 vezes está escrito ali nós. Essa figura tem uma espécie de pegadinha para nós. Porque ela tem 2 significados. E esses 2 significados são muito importantes para nós. Primeiro é o pronome na primeira pessoa do plural na língua portuguesa. O eu é o singular e o nós é o plural. O eu sou eu sozinho e o nós sou eu com mais alguém. Somos nós. Esse é o primeiro sentido de nós. Mas o nós também tem o sentido do plural de nó, de corda. Um nó, uma amarração. Uma coisa que prende, uma coisa que segura, uma coisa que liga. Isso é um nó. E ali está no plural, nós. O que nós queremos com esta série de mensagens, 7 mensagens, 7 temas, dentro desses 2 conceitos, é que você aprenda lições espirituais
que vão edificar a sua vida, mas que você hoje vai ser desafiado a repartir o que você vai aprender com alguma outra pessoa. Por isso o nó. O nós de você com mais alguém e o nó de compromisso entre duas cordas. O nó que amarra duas vidas com a aprendizagem daquilo que Deus quer nos ensinar. O assunto dessa série, nós, é discipulado. E o tema da minha mensagem hoje é discipulado ao alcance de todos. E por que eu estou colocando discipulado ao alcance de todos? É porque discipulado é um conceito que pode parecer muito elevado, muito difícil, muito distante. E, quem sabe, você pensa assim, isso não é coisa para mim, isso é coisa para o pessoal dos ministérios, os pastores, os líderes, esse pessoal aí, professor de escola bíblica, esse pessoal que já fez algum curso bíblico, que já fez algum seminário. Isso não é para mim, pois eu quero dizer que é para você. Eu quero dizer sem dúvida alguma que discipulado é para cada um que está aqui nesse auditório. Discipulado é para todos nós. E eu quero mostrar isso para vocês. Por isso eu quero desconstruir um pouco esse receio que nós temos do conceito de discipulado. Eu quero mostrar que discipulado é uma coisa muito mais simples do que a gente sempre pensou que era. Os textos que eu vou usar estão todos na tradução da NVT, a nova versão transformadora. Mas você pode acompanhar com a sua versão ou acompanhar aqui na tela, conforme nós vamos ver. O primeiro texto é Lucas capítulo 6, versículo 17. Diz assim: e descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus. E grande multidão do povo, de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom é hoje onde é o Líbano, na parte norte de Israel, e que fica a oeste do Mar da Galileia. E ali no meio dos dois existe o começo daquilo que a Bíblia chama de Armagedon, que é um vale enorme, que vai até o Rio Jordão do outro lado, na divisa com a Jordânia. E este vale era onde ele parou, nessa planura. E diz o texto ali que ele, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo, de toda a Judeia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidom, de muitas partes do sul do país, do leste, do oeste, do centro, do norte, de tudo quanto é lugar. E diz que tinha muitos discípulos de Jesus. Aí quando nós vamos para Atos, depois que Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia, como o pastor Maurício pregou no domingo passado, eles foram anunciando o evangelho. Diz assim o texto: tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Feito muitos discípulos. Como Jesus fazia discípulos? Eu quero mostrar esse segredo para vocês. Um segredo extraordinário, fantástico. Olhem só como Jesus fazia discípulos. Andando pelo caminho, encontrando pessoas, conversando com as pessoas, descansando, comendo, dormindo, trabalhando, orando, curando, aconselhando, dando atenção. Tudo isso no cotidiano da vida. Esse não é o nosso cotidiano?
trabalhar, andar pelo caminho, encontrar pessoas, conversar, descansar, comer, dormir, orar. Por isso que eu digo, fazer discipulado é viver cheio do Espírito, viver dentro da vontade de Deus, deixando-se ser usado por Deus para abençoar a vida das pessoas com quem você encontra. Só isso, simplesmente isso, e tudo isso. Assim se faz discípulos. Foi como Jesus fez, e foi como os discípulos aprenderam a fazer, e foi como eles fizeram. Eu quero mostrar para vocês algo que eu descobri nos evangelhos, desde o meu tempo de estudante no seminário, e que para mim norteia esse assunto até os dias de hoje. Nós temos 3 evangelhos sinóticos, quer dizer que são semelhantes, paralelos, que têm a mesma estrutura para contar a história de Jesus. E tem um 4º evangelho, que é o de João, que sai fora dessa estrutura. Porque o evangelho de João conta a história de Jesus por outro prisma. A mesma história, mas de um jeito diferente. Os 3 evangelhos, chamados sinóticos, eles terminam quando Jesus se despede dos discípulos e deixa para eles a ordem para que eles evangelizem no mundo inteiro. E nós conhecemos essa ordem como grande comissão. Conhecemos essa ordem como o ID. E que todos nós temos que obedecer o ID de Jesus. Obedecer o mandamento de Jesus. De levarmos o evangelho até os confins da terra. Isso é certo. Isso é verdade. E é assim que está nos 3 evangelhos sinóticos. Só que os 3 evangelhos contam de forma diferente como acontece essa grande comissão. Como você e eu podemos cumprir essa ordem de Jesus. Isso é o que eu quero mostrar para vocês. Em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Notem como está ali, ó. Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas, certo? Isso está escrito no Evangelho de Marcos. Agora vamos para o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 24, versículos 46 a 48. E disse Jesus, ele que está falando: sim, está escrito que o Cristo havia de sofrer, morrer e ressuscitar no 3º dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão de pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando em Jerusalém. E aí o último versículo: vocês são testemunhas dessas coisas. Marcos diz: anuncie o evangelho. Lucas diz: vocês são testemunhas dessas coisas. E Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso: eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Façam discípulos. Então vejam, vamos resumir os 3. Marcos diz: anunciai o evangelho. Lucas diz: vocês são testemunhas do evangelho. E Mateus diz: façam discípulos de Jesus Cristo.
Se nós observarmos mais profundamente, nós vamos descobrir que esses detalhes diferentes de cada evangelho nos trazem uma riqueza fantástica sobre como nós podemos obedecer à ordem de Jesus. Eles têm uma ordem progressiva. Eles começam do mais fácil para o mais difícil. Eles tratam dessa abordagem com especificações. Cada um diz respeito a uma faceta da nossa vida. E eles podem ser aplicados para qualquer pessoa, por qualquer pessoa, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Eu quero mostrar isso para vocês de uma forma gráfica. Quero que vocês olhem para o telão e vejam só essa figura. Vamos começar ali com anunciar. A primeira ordem que está lá no Evangelho de Marcos é anunciar o Evangelho. Quero que vocês notem ali que tem um alto-falantezinho ali que é de falar o Evangelho, anunciar. E tem uma setinha que vai para fora. Nós temos que anunciar esse Evangelho para todo mundo. Nós temos que falar de Jesus, comunicar o Evangelho para todo mundo. Aí tem a segunda fase, que é o de testemunhar. Ser testemunha é ser uma pessoa que teve uma experiência de viver uma determinada situação e que está pronta para dar um depoimento daquela situação, mesmo que seja sob júdice. Mesmo que seja em juízo, em juramento, ela vai pagar até que seja com a sua própria vida, por aquele testemunho que ela dá. Ela disse: eu vi isso aconteceu comigo, eu participei disso, eu sou testemunha ocular do que aconteceu. Isso é uma testemunha. Isso é o que as pessoas veem em nós, a respeito do fruto do Evangelho, do resultado do Evangelho. Nós somos testemunhas do Evangelho. Isso significa a maneira como as pessoas veem a minha vida. E se isso comunica o Evangelho de Jesus. E o terceiro aspecto, discipulado. Discipular é fazer um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Ajudar uma pessoa a conhecer Jesus e a seguir Jesus. Essa pessoa conhece Jesus, quer seguir Jesus e a gente ajuda ela a obedecer Jesus. Isso é o discipulado. Simples assim. Talvez você pense: nossa, mas isso não parece ser comigo. Mas eu quero dizer que é tudo com você. Vamos ver? Por exemplo, anunciar. Lá em Marcos 16, vou repetir, 15, 16, Jesus disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Anunciar é falar, verbalizar, comunicar, conversar, dizer alguma coisa para alguém a respeito de Deus, compartilhar alguma coisa de Deus com alguém, contar alguma coisa de Deus para alguém. A missão é anunciar as boas novas, está no plural isso. Todas as boas novas de Deus para a nossa vida e para o homem. O que pode incluir muitas coisas. Por exemplo, as boas novas de salvação para o homem perdido. Dar esperança para quem está sem esperança. Dar conforto para quem está em agonia. Oferecer o perdão de Deus para quem se sente culpado. Trazer paz para quem está atormentado. Apresentar uma nova oportunidade para quem não vê saída alguma. Mostrar um novo caminho
para quem acha que não tem mais caminho. Qualquer mensagem da parte de Deus para abençoar a vida das pessoas. Isso serve para todos nós, serve para todo mundo, em qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer lugar. E você pode ser alguém que traga essas boas notícias de Deus. Uma vez em Porto Alegre, nós ganhamos o telefonema de uma mãe que estava vindo do interior e alguém recomendou que procurasse a nossa igreja, e ela pediu que eu fosse ao Hospital da Criança lá em Porto Alegre para visitar o seu filho, sua filha, o seu bebê, não lembro, e que estava na UTI. E eu disse sim, eu vou lá. Ela disse, inclusive, o senhor pode vir a qualquer hora, porque a gente está aqui 24 horas por dia. Nós, as mães da UTI do Hospital da Criança, nós dormimos aqui no corredor, nas cadeiras. Nós ficamos aqui do lado dos nossos bebês, separado pelo vidro, mas nós estamos aqui o tempo todo, para ouvir as enfermeiras, os médicos. O senhor pode vir a qualquer hora. Eu falei, eu vou. Fui lá. Procurei por ela, não sabia quem era, uma pessoa que nunca tinha visto. E comecei a conversar com ela, e ela contou então um pouco da história dela, que os médicos de lá da cidade dela no interior disseram, olha, a sua criança aqui não tem perspectiva nenhuma. A senhora leva a sua criança para a UTI de qualquer hospital lá de Porto Alegre, que é a única chance de salvar a sua criança. Aí ela disse, pastor, a minha única esperança agora está em Deus, e que Deus use os médicos para salvar esse meu bebê. Eu falei, eu vou entrar lá, vou falar com a enfermeira e vou orar pelo seu bebê. Quando eu falei isso, a mãe que estava do lado disse, com licença, pastor, o senhor pode orar pelo meu filho também? E a outra que estava do outro lado, olha, a minha filha também está lá. E todas as mães daquele corredor vieram para mim e disseram, pastor, o senhor pode orar pelo meu filho ou pela minha filha? Eu falei, sim. Eu vou pedir para a enfermeira-chefe aqui, e de fato eu falei com ela, disse, olha, eu quero 30 segundos em cada bercinho. Em cada berço tinha um nome da criança, não precisava nem, já pensou se eu fosse decorar o nome daquelas crianças, eu estaria até hoje decorando. E tinha o nome da criança do lado de cada bercinho. O que eu fiz? Eu fui lá, só isso. Eu até disse para a enfermeira, eu não vou encostar na criança, eu vou só levantar a mão assim para cima e eu vou orar pelo nome de cada criança que está ali. Eu posso fazer isso? O senhor pode fazer. Eu fui, cada bercinho da UTI, orei por aquela criança. A criança está ali, nem sabia que eu estava lá. Eu orei, depois orei pela outra, orei pela outra, orei pela outra. Quando eu saí lá fora, aquelas mães, chorando, vieram me agradecer. Pastor, muito obrigado. Gente, o que eu fiz? Que grande serviço eu fiz. Que grande coisa eu fiz. Que grande esforço eu fiz. Eu só fui orar pelo filho delas. Pedir por saúde, por cura, pelo filho de cada uma delas. E elas me abraçaram chorando e me agradeceram. Você não pode orar por alguém? De repente você encontra com alguém, começa a conversar e essa pessoa começa a contar uma tristeza que está acontecendo na sua vida. Você não pode pôr a mão no ombro dela e dizer, eu posso orar por você agora? Posso fazer uma oração, pedir para Deus entrar na sua vida, para Deus resolver esse problema, para Deus ajudar você? É só isso, é só isso. E não tem ninguém aqui que não possa fazer isso. Isso é anunciar o Evangelho, é levar Deus para as pessoas. As pessoas precisam de Deus e você leva Deus para elas. E você leva o pedido delas para Deus. Um serviço espiritual. Você pode fazer isso por muitas pessoas. Isso é anunciar o Evangelho. Testemunhar. Lucas 24, 46 a 48, Jesus disse,
sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. E olhem o último versículo: vocês são testemunhas dessas coisas. Aí eu pergunto para vocês, como testemunha dessas coisas? Testemunhas do quê? Como é que eu vou dizer alguma coisa de Jesus, pastor? Jesus viveu há 2000 anos atrás. Como que eu sou testemunha de Jesus? Eu posso mostrar para você o que está escrito aqui. Olha só. Você é testemunha para passar essa informação, que Cristo sofreu, morreu e ressuscitou para salvar você. Não é por isso que você está aqui na igreja? Não é por isso que Deus encontrou você e que você aceitou o evangelho? Alguém não disse para você que Cristo morreu na cruz pagando os seus pecados? E você se sentiu pecador e disse: Senhor, perdoa os meus pecados. E Jesus perdoou os seus pecados. Jesus entrou na sua vida. O Jesus vivo, o Jesus ressuscitado, o Jesus que ama, o Jesus que perdoa, o Jesus que transforma vidas, transformou a sua vida e a minha vida. Eu sou testemunha disso. Você é testemunha disso. Se os seus pecados foram perdoados, você é testemunha disso. Se você falou hoje com Jesus, você é testemunha de que Jesus está vivo. Se você tem paz no coração, você é testemunha de que você tem perdão dos seus pecados. Você é testemunha viva do Cristo vivo. Por isso Jesus disse que nós somos suas testemunhas. Nós somos testemunhas da experiência que nós tivemos. Eu me arrependi e recebi o perdão dos meus pecados. Você teve uma experiência com Jesus. Você pode contar essa sua experiência para qualquer pessoa. Você pode dizer: esse rapaz, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu estava com a minha vida assim, eu não sabia mais o que fazer. Alguém me falou de Jesus. Eu criei em Jesus. E Jesus mudou a minha vida. Esse é o seu testemunho. Você é uma testemunha de Jesus. Qualquer coisa que você falar que Deus fez na sua vida, faz de você uma testemunha de Jesus. Agora, eu quero dizer uma coisa importante aqui, e que você preste atenção nisso. Eu vou dar duas opções. Duas opções para você se identificar. O que as pessoas veem na sua vida? Duas opções. A primeira é: elas veem fé, paz, alegria, esperança, integridade, amor, santidade, espiritualidade, tranquilidade, responsabilidade e compromisso. Ou, segunda opção, elas veem dúvida e incredulidade, insegurança, angústia, tristeza, falta de esperança, falsidade, egoísmo, materialismo, ansiedade, irresponsabilidade e falta de compromisso. O que de Deus as pessoas veem na sua vida? Se for a primeira lista, é um bom testemunho. Se for a segunda lista, você é um péssimo testemunho.
a sua vida diz que o Evangelho é mentiroso. A sua vida depõe contra Cristo, contra o Evangelho, contra o que está escrito nesta palavra. Por isso, meu querido irmão, você não tem opção. Se você é um seguidor de Cristo, a única opção é viver de acordo com o ensino desta palavra. Você não pode viver de outro jeito. Você não tem esse direito. Você está maculando o nome de Cristo que você carrega. Você está maculando o nome dos salvos, o nome da igreja, não dessa igreja, o nome da igreja de Cristo, da noiva de Cristo. Você está anulando o poder do sangue de Jesus na vida das pessoas, quando o seu testemunho é ruim. Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu fiquei um tempo em Novo Hamburgo, uns 40, 50 quilômetros de Porto Alegre, onde moravam uns amigos nossos. Isso quando eu tinha, puxa vida, tinha 21 anos de idade, quando a Maldi e eu mudamos para lá. Aí nós conhecemos um pastor que era pastor de uma igreja presbiteriana em Canoas, entre Novo Hamburgo e Porto Alegre. Um pastor muito querido, foi muito importante na nossa vida, naqueles primeiros dias que nós passamos lá em Porto Alegre. Esse pastor me disse o seguinte: ele sabia que eu ia para a primeira igreja batista lá em Porto Alegre, onde eu tinha alguns conhecidos, e aonde eu ia fazer a base do meu ministério na evangelização de judeus lá em Porto Alegre. Foi isso que eu fui fazer lá em 1972. Ele me disse assim: na igreja que você vai, era um pastor, a igreja é batista, ele era um pastor presbiteriano, mas ele disse assim, olha bem, na igreja em que você vai, tem um membro naquela igreja, que é a pessoa mais parecida com Jesus que eu já conheci na minha vida. Queridos irmãos, eu fui pastor naquela mesma igreja depois durante 25 anos e esse irmão estava lá. E é verdade, é verdade. Ele é uma pessoa que parece Jesus. Impressionante. Impressionante. Pouco tempo depois, conversando com outras pessoas, eu encontrei um executivo, um homem que trabalhava na área de marketing e propaganda, e ele disse: olha, pastor, eu conheço alguém da sua igreja, e por causa dessa pessoa, eu nunca vou colocar os meus pés na sua igreja. Porque é o pior caráter que eu conheço dentro do mundo de propaganda e marketing. Duas testemunhas, certo? Um parecido com Jesus e outro que era o pior caráter. Esse daqui ajudava as pessoas a encontrar Jesus. Esse daqui afastava as pessoas de Jesus. Por isso a Bíblia diz que você é testemunha. Eu espero que você aproxime as pessoas de Jesus. E lá em Mateus, quando fala de ser discípulo, Mateus 28, 19, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando, e depois no 20, ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Discipular é ajudar alguém a conhecer e seguir Jesus. Discipular é ajudar alguém a aprender a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. Discipular é ajudar alguém a obedecer os mandamentos de Jesus. Não é só aprender e obedecer os ensinamentos de Jesus. Discipular
é caminhar junto com alguém no crescimento espiritual. Discipular é ajudar alguém a ser um melhor discípulo de Jesus. E, gente, aqui está o ponto principal. Trata-se de você decidir obedecer os mandamentos da palavra de Deus. Anunciar o Evangelho, ser testemunha do Evangelho e fazer discípulos para Jesus. Fazer discípulos para Jesus é só você fazer com os outros o que alguém já fez com você. Alguém ensinou o que você sabe. Você aprendeu com alguém. Qualquer dessas coisas que você aprendeu com alguém da palavra de Deus, você passa para outro. E ajuda essa pessoa a obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu quero fazer um desafio para cada um de vocês. Faça um cálculo comigo. Desde que Jesus morreu na cruz até você, quantas pessoas falaram de Jesus umas para as outras até chegar em você? São 2000 anos, certo? 2000 anos. Vamos dizer que 3 pessoas por ano. É pouco, mas vamos dizer que tenha sido 3 pessoas por ano. Fulano falou com ciclano, ciclano falou com beltrano, depois falou com outro, depois falou com outro. Sabe quantas pessoas Deus usou para você conhecer o Evangelho? Só com essa conta simples, que é por baixo. 6.000 pessoas. Em 2000 anos, 3 por ano. 6.000 pessoas falaram de Jesus até chegar em você, até chegar em mim. E por que essa história vai parar em você? Ela não pode parar em você. Você é discípulo de Jesus. O que é o nós? O nós é discípulos fazem discípulos. Discípulos fazem discípulos. Você é um discípulo. Agora você pensa assim, nossa, mas o que eu vou fazer de discipulado? Você só vai abrir o seu coração e falar do quanto você gosta de Deus e quanto Deus fez na sua vida e quanto você é grato a Deus por tudo que Ele fez na sua vida. É só isso. Você não vai passar para um outro aquilo que você não sabe. Você vai passar aquilo que você sabe. Só o que você sabe. Você vai orar por alguém. Você vai dar uma palavra de encorajamento para alguém. Uma palavra de conforto para alguém que está sofrendo. Você vai dar um abraço e não vai falar nada. Só dar um abraço e chorar com alguém. Mas você precisa tomar uma decisão. Eu vou fazer isso. Eu quero que Deus me use para abençoar a vida de outras pessoas. E eu queria que você pedisse para Deus, hoje, que Deus colocasse alguém na sua vida para você abençoar. Pode ser só com uma oração. Pode ser com compartilhar um versículo. Pode ser compartilhar o seu testemunho de como você conheceu a Cristo. Pode ser assumir um compromisso de encontrar com essa pessoa e orar por ela. De ler a Bíblia junto com ela, só isso. Seja o que for, você quer ser uma bênção na vida de alguém, Deus vai dar alguém na sua vida para você fazer isso. Eu quero terminar com essa decisão. Se você estiver disposto, nós vamos fazer uma oração agora. Se você estiver disposto a abençoar a vida de alguém, de qualquer forma, como o Senhor quiser, e que Deus mande uma pessoa para você fazer isso, quando a gente for orar, eu vou pedir para você levantar a mão. E vou orar pelas pessoas que estão com as mãos levantadas.
para que Deus abençoe, para que Deus dê essa oportunidade. Eu espero que você tome a decisão certa. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse para ele: sê tu uma bênção. E eu digo para vocês hoje: sejam vocês uma bênção. Vamos orar? Se você quer que Deus ponha alguém na sua vida, levante a sua mão. Diga para Ele que é isso que você quer. Senhor, me ajude a abençoar a vida de alguém, encorajar alguém, fortalecer alguém. Senhor Jesus, o Senhor sabe quantas mãos levantadas tem aqui. Eu quero pedir que para cada uma o Senhor tenha uma pessoa especial escolhida para ser abençoada. E que essas pessoas não apenas abençoem alguém, mas elas sejam abençoadas quando abençoarem alguém. E que o Senhor abençoe as suas vidas, para que eles abençoem outras pessoas também. Faça de nós, Senhor, um povo de servos, que sirvam aos outros com bênçãos espirituais. Faça de nós, Senhor, discípulos, que fazem discípulos, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.